boa tarde. Vamos dar início à nossa palestra de hoje, essa reunião. Vamos fazer uma leitura de harmonização e depois a Mônica vai falar sobre o pensamento e vontade. O livro é Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e a lição é a 120. Zelo próprio. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Na carta de João, capítulo 8. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições, alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas e, quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação defesa do tempo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos e dos ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e imortal, exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação de espírito com os seus valores eternos. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perder. Intensifica em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário, nas fontes de Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Vamos agradecer, Senhor, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga da Casa de São Francisco de Assis, mais essa oportunidade que estamos tendo de receber informações sobre a doutrina espírita, que esse estudioso possa nos guiar sempre no caminho da luz. Assim seja, Jesus. Boa noite, boa tarde. Vamos conversar juntos, estudar juntos sobre pensamento, um pouquinho sobre pensamento e vontade. Foi o tema que me deram. Então, primeiro, definição de pensamento, né? O ato de pensar, de tomar consciência, de refletir ou meditar. Faculdade de conceber, de combinar e comparar ideias e inteligência. E a gente está sempre pensando, né? Não para, nosso pensamento é constante. Não tem, agora eu não vou pensar. Não tem muito isso, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, perguntou aos espíritos nas questões 89 e 89A: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento, diziam os espíritos. Então, assim, é muito rápido, né? Então, eles podem ir daqui para ali com uma velocidade assim incrível. Piscou, já está lá. Porque nós não temos esse instrumento, esse corpo físico que a gente tem que nos prende aqui, né? Nos prende em pé. O pensamento, aí na questão A, ele pergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Então ele quer saber se o pensamento não é a alma que se transporta. E eles dizem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também ali está. Pois que é a alma que pensa. Então a alma, quando ele fala que a alma, ele está falando do espírito, né? O pensamento é um atributo. Então o pensamento é um atributo do espírito.
uma coisa é a gente expressar o pensamento, outra coisa é a gente pensar. O pensamento está na alma, ninguém pode vê-lo, ouvi-lo, senti-lo, conhecê-lo. Entre encarnados, só o ser que pensa é que sabe o que está pensando. Então, assim, o fato da gente estar encarnado, a gente consegue, vamos dizer assim, simular. Que ninguém consegue saber o que a gente está pensando, encarnado por outro encarnado, né? Mas, no caso, enquanto espírito, no plano espiritual, e eles também, se encarnados olhando para a gente, eles leem o nosso pensamento, eles sabem o que a gente está pensando. Aí, só para reforçar um pouco do que Kardec disse, ele fala no livro dos médiuns o seguinte: o pensamento é um atributo do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos. Resulta, se assim nos podemos dizer, e podemos exprimir, então, da constituição fisiológica que é própria. Então, quando ele fala logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Está vendo? O que ele está tentando, está conversando aqui nesse capítulo do livro dos médiuns, é tentando tirar a ideia do miraculoso, do maravilhoso, e aos poucos Kardec vai provando que são leis naturais, são coisas naturais, não tem nada de fantástico nisso, ou uma manifestação do espírito, por exemplo. E quando ele fala aqui que podemos nos expressar como a constituição fisiológica do espírito, é porque ele é formado de fluido e a gente vai ver que a gente consegue manipular esses fluidos. Os espíritos, a gente também, com o nosso pensamento. Né? No livro dos Espíritos, na 484, Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam, os espíritos respondem, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Então, assim, não tem como a gente estar falando sobre pensamento e não falar sobre afinidade. A gente também vai estar falando sobre sintonia, além da vontade. Então, tem que dar uma passadinha revisitada nesses conceitos também. Então, aqui está falando de afinidade, né? Por quê? Porque, assim, dependendo de como a gente está pensando, do que a gente está fazendo, dos nossos sentimentos, como a gente está vibrando, é que a gente vai estar atraindo os espíritos ou não para próximo da gente, né? Porque é essa questão da afinidade, da sintonia. Você vai estar, é igual assim, você tem um grupo de amigos, normalmente você está com os amigos com as pessoas que têm afinidade com você, né? Então, não seria diferente só porque está desencarnado. Aí aqui, no livro dos médiuns ainda, a ação dos espíritos sobre a matéria, que é aquilo que eu estava falando, a gente vai começar a entender um pouquinho essa questão, né? Do pensamento, de como a gente manipula os fluidos. Então, numerosas observações e fatos irrecusáveis que mais tarde falaremos levaram a consequência de que há no homem 3 componentes. Aí eu não sei se vocês já ouviram falar, a gente tem 3 corpos, assim, que é a alma ou o espírito, né? O espírito, o princípio, que é o princípio inteligente, que é a nomenclatura que a gente usa, né? O segundo é o corpo grosseiro, esse corpo fluídico, que é o corpo grosseiro é o corpo físico, é que normalmente eu falo as 3, eu vou falando assim do mais sutil para o mais grosseiro, gente. Então eu falo do grosseiro é o corpo físico, e no meio dos dois, que faz esse intercâmbio, essa conversa, é o perispírito, né? Que aí sim, ele é um corpo fluídico e vai fazer esse intercâmbio. Porque, na verdade, quem comanda, quem conduz, quem pensa é o espírito, não é o corpo físico. Só um parênteses que eu podia perguntar, pode ser que vocês saibam, mas a gente, quando encarnado, tem esses 3 corpos, e desencarnados a gente tem só os outros 2, o espírito e o perispírito. Por mais elevado que o espírito seja,
ainda vai ter um perispírito, só que bem sutilzinho, de acordo com o nível espiritual dele. O perispírito existe, pois, durante a vida corpórea, aí está ali, né? E o intermediário é o intermediário das sensações. O Espírito nos falou isso. Para não servirmos de uma comparação material, dizemos que ele é o fio eletrocondutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento. Então, ele vai ser esse agente, né, como estava falando. Ele vai fazer esse meio de campo entre o espírito e o corpo físico. Porque a gente viu, o pensamento é um atributo do espírito, né? Aí aqui, nessa pergunta, no livro dos Védios, nessa 132, Kardec estava fazendo uma pesquisa sobre os lugares assombrados, ditos lugares assombrados, né? Tem fantasma, não sei o quê. Então, ele perguntou aqui, tem várias questões, né? Eu pensei em duas. Numa ele pergunta, será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? E aí Kardec diz, não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordem, né? Porque às vezes você entra na casa, ouve um barulho. Antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria dos homens, do que lhes fazer mal. Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos e que assim, onde quer que estejais, os tereis ao vosso lado, ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. Quase sempre eles só assombram certas casas porque encontram o ensejo de manifestarem a sua presença. Então, assim, primeiro, eles existem, eles estão em qualquer lugar, aqui mesmo eu não tenho evidência, mas eu sei que eles estão aqui, né? Então, e aí o que ele está dizendo, não importa, qualquer habitação, mesmo a mais tranquila, você vai ter a presença de espíritos. A questão é o que espíritos a gente quer que faça companhia a gente, né? Essa é toda a questão. Por isso, a preocupação com o pensamento. E aí ele também está dizendo o seguinte, que nesses lugares, normalmente, você com essas condições da pessoa, já começa a achar que é assombrado mesmo, tem alguma coisa aqui estranha, maravilhosa, fantasia, né? Então você acaba dando abertura para esses espíritos, porque aí você está entrando em sintonia com eles encontram uma abertura. São espíritos levianos, espíritos desobedientes, e aí eles querem brincar, se divertir. Às vezes não vai nem fazer mal. Então, assim, certamente não é um espírito superior, porque ele vai ter tarefas mais nobres para estar se preocupando do que ficar fazendo barulho e ficar assustando as pessoas. Haverá meios de nos expulsar? Aí aqui uma dica que Kardec dá, que a gente está focado no bem. Porém, as mais das vezes o que fazem para isso? Porém, as mais das vezes o que fazem para isso os atraem em vez de afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos, essa é a dica, consiste em atrair os bons. Certo? Se você tiver um ambiente bom, eles já querem chegar perto, não é interessante para eles. Atrai, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes. E os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis junto de vós. Então, assim, a dica que a gente já sabe fazer o bem, a gente está com bons pensamentos, boas intenções, para atrair para a gente boas companhias, né? Isso aí. Vai depender da gente, não adianta reclamar, entendeu? A gente às vezes quer reclamar, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Consolador. Perguntam para Emmanuel o seguinte: os bons ou os maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidas? Aqui a gente está falando do pensamento, né? Os corações que oram e vigiam, e aí a gente vê que ele traz o vigiar e orar, né? Realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam os seus objetivos, por se enquadrarem na essência da lei única que é o amor, em todas as suas divinas manifestações. Os de natureza inferior podem afetar o seu objeto e identidade de circunstâncias, quando a criatura se faz credora desses
formas dolorosas, na injustiça das compensações. Aqui tem um monte de coisa que a gente vai conversar. Sobre todos os efeitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina, sempre, que opera a execução de seus desígnios de equidade, misericórdia e sabedoria. Então, assim, vigiar e orar, a Emmanuel traz, que a gente vigie e ore, porque isso vai fazer com que a gente tenha ali, constrói uma fortaleza. E aí aqui não tem como deixar de falar, não sei quem faz, no culto do Evangelho do Lar, né, como a gente faz uma vez por semana, um dia e uma data, um horário pré-definido, por nós mesmos, pode ser feito sozinho, não tem problema nenhum, porque sozinho a gente já viu ali que não estaremos, sempre os Espíritos estarão conosco, no mínimo, seu anjo guardião está com você. Então, o culto do Evangelho do Lar, ele forma essa barreira. A gente tem até na literatura de André Luiz vários casos desses. Que às vezes uma única pessoa que está fazendo aquele culto na casa como protege o lar, e protege mesmo. Com ele você consegue estar limpando as energias que não são boas que estão na tua casa. Então, pelo menos uma vez por semana você está rezando, realizando essa faxina espiritual na sua casa, e é bom. Por que não solicitar? Você pode pedir, alguns espíritos que estão aqui presentes, que eles, para o culto do Evangelho, você vai ter bons espíritos presentes, que limpem a tua casa, né? Por que não? Então, é uma outra dica que não tem como falar. E está falando, né, que a gente vai influenciar com os bons pensamentos, como vai influenciar com os ruins, claro. Se você está com ódio de alguém, aquilo vai fazer mal para você também, não tenha dúvida que vai. Mas certamente de alguma forma você vai afetar aquela pessoa. E a providência divina, porque às vezes a gente tem que passar por algumas coisas, como ele está falando ali, que a gente precisa se reequilibrar com a lei de Deus. Algo que a gente mesmo possa ter feito, né? Então, ele fala de justiça e da compensação. Então, às vezes a gente também passa por coisas que a gente precisa para evoluir, para crescer, para se acertar com a lei de Deus. E aí aqui eu vou ter uma letra para mim mesmo, que é uma historinha do Chico com Emmanuel, que é bem conhecida. Está no livro Muitos Casos de Chico Xavier. Cheio de folha, entendeu? Folha que não me falta. Aqui, mas é uma folha só. Aí o título dessa história é Vai com Deus. Eram 8 horas da manhã de um sábado de maio. Chico levantara-se apressado, dormira demais. Trabalhara muito na véspera, psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Não esperara a charrete, fora a mesma perna do escritório da fazenda. Ele trabalhava nessa época. Não andava, voava, tão velozmente caminhava. Ao passar de frente à casa de Dona Alice, essa o chama. Chico, estou esperando desde as 6 horas. Desejo-lhe uma explicação. Estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço lhe atenderei. Dona Alice fica triste e olha o irmão, que retomara os passos ligeiros a caminho do serviço. Lá vai ele, lá para trás. Pouco adiante aparece Emmanuel e lhe diz: volte, Chico, atende a irmã Alice. Gastará apenas 5 minutos que não irão prejudicá-lo. Chico volta e atende, né? Aí ela diz para ele assim: sabia que você voltava, conheço o seu coração. Ele nem ia voltar não, mas você vê o que a pessoa está pensando, né? É o pensamento dela. E pede uma explicação como tomar determinado remédio homeopático que o caroável Dr. Bezerra de Menezes lhe receitara, por intermédio do aminerado médico. Atendida, toda se alegra e despedindo-se. Obrigada, Chico, Deus lhe pague. Vá com Deus. Chico parte apressado, quer recobrar os minutos perdidos. Quando andaram 100 metros, Emmanuel, sempre amoroso, lhe pede: pare um pouco e olhe para trás e veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando para você. Ele tinha essa mediunidade, né? Tinha várias mediunidades. Chico para e olha, uma massa branca de fluidos luminosos sai da boca da irmã atendida e encaminha-se para ele e entra-lhe no corpo.
O resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos. E concluiu: imagine se ao invés de vá com Deus, dissesse magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, cinzas, ciscos, algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletido nos menores gestos com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Que é exatamente esse exemplo do que ele está dizendo aqui, da influência que tem os pensamentos tanto bons quanto ruins. Ele aqui recebeu vibrações muito boas, porque ela estava grata pelo que ele fez, né? É que só bem podia fazer a ele. E aí vamos falar um pouquinho da vontade, né? A vontade, a gente vê na questão 409 do Livro dos Espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Pergunta Kardec. Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Então, o que muitas vezes nos falta é a vontade. Quão dentre vós fazem esforços? Então, depende, às vezes, de um pequeno movimento nosso para mudar muita coisa, mas a gente tem que querer, tem que ter vontade, tem que se esforçar. Então, porque dificilmente você muda alguma coisa ou consegue alguma coisa sem esforço. Caiu do céu, ela sentada esperando cair, ele fez, né? Então é isso, a vontade. E aqui no Pensamento e Vida, eu trouxe alguns trechos dessa mensagem, não trouxe a inteira, ela até tem bastante parte dela, mas que se chama Vontade, no capítulo 2. Emmanuel, a psicografia de Chico, né? Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então, ele está... Na tua cabeça, você tem lá vários setores, cada uma responsável por uma coisa, como um escritório. Ele diz, acima de todos, ele vai citar vários, acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade, diz Emmanuel. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, assim, na verdade, nossos pensamentos, eles refletem o que a gente sente, as nossas vontades. É isso que ele está dizendo aqui. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar, então, como é importante a vontade, que ela é o leme, a vontade é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Ela dispomos de um botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, ou a gente vai se esforçar e vai fazer alguma coisa, ou vai ficar lá quieto, sem fazer nada, parado. O cérebro é o dínamo que produz energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige, nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, assim, por quê? Porque, assim, a nossa vontade, a gente age conforme a nossa vontade. Nós temos livre-arbítrio. Ok. Só que aí tem uma coisa, os nossos atos, eles têm consequências. Então, por isso que ele fala estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Quer dizer, as nossas escolhas também vão influenciar, né? Vão impactar a nossa vida. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a manter
esforçar. Se você tiver vontade, você vai conseguir domar as suas más inclinações, os seus más pensamentos, que às vezes não dá para controlar. E aí a lei de sintonia está falando, não tem jeito. Você pensou, você vai sintonizar com quem pensa igual. Mas você pode se esforçar, usar a sua vontade, domar e mudar isso. Então, por exemplo, de repente chegou um pensamento que não é legal. Poxa, esse pensamento não é bom. O que você faz? Se você estiver atento, se você estiver vigilante, você vai parar e vai mudar. Você muda, você tira aquilo da tua tela mental. É como se você deletasse aquilo que você está... Porque a gente vai ver, o pensamento ele vai quase que fotografar, você vai gerar aquilo que você está efetivamente construindo no plano espiritual, aquilo que você está pensando, de uma forma. Então, o que você faz? Você tira rapidamente aquilo da tua tela mental e substitui uma coisa boa. Ou faz uma prece, ou pensa num lugar bonito, numa imagem bonita. Então, assim, depende também de nós estar domando esse pensamento, controlando o nosso pensamento. Emmanuel também diz isso. Então, assim, a gente vai fazendo as coisas, enquanto está difícil para a gente, ainda não é natural, não é espontâneo, pelo que ele diz. A gente vai fazendo esse exercício, a gente vai se disciplinando. Até que um dia, como várias coisas que provavelmente hoje a gente já conseguiu mudar na gente, aquilo a gente já faz natural. A gente nem tem que estar pensando ou controlando, já sai naturalmente. Aquilo a gente já conseguiu mudar. O que a gente não conseguiu, a gente vai buscando. Não pode desistir. Aqui, como a gente falou da prece, e aí já dando um pouquinho de introdução à questão dos fluidos, a ação da prece, né? O quão a prece é importante, tá? Importante, como eu falei agora, porque de repente se você está com um mau pensamento, não está bem, você pode parar e fazer uma prece. Você para e faz a prece onde quer que você esteja. E você não precisa falar longo a prece, não, olha, se você parar e dizer assim, Senhor, me ajuda, ele já sabe. Não precisa nem falar mais que isso, sabe? E foca nele, foca no Divino Mestre Jesus, né? Foca numa imagem bonita. Então, assim, a prece ela é muito importante e a gente deve lançar a mão dela com mais frequência do que às vezes a gente lança. Como eu falei do culto do Evangelho do Lar, né? O quanto é importante, não parece, mas o quanto ele nos protege, nos guarda. É impressionante. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala aqui sobre a ação da prece. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Você vê como tudo está interligado, né? Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, como eu falei agora, Deus me ajuda, socorro, pede para o anjo guardião, quer no que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Por quê? Porque você está fazendo a prece por alguém. E você, não importa onde a gente viu ali, o espírito, Kardec perguntou, ele num instante, está no lugar. Sérgio gostava de fazer esse está no lugar. Era o nosso professor. E então, a mesma coisa, se você parar aqui, fizer uma prece, não importa onde a pessoa esteja, inclusive desencarnada, a prece vai chegar. Então, o pensamento ele tem muita força, muito mesmo. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos mergulhar no fluido universal. Eu não sei se você já ouviu falar no fluido cósmico universal, eu falo um pouquinho daqui a pouquinho, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Então é como se a gente estivesse no mar, fosse os peixinhos. Então a gente está aqui mergulhado aqui, a gente não está vendo, mas está cheio de fluido cósmico universal. E por ele é que o pensamento consegue ser transmitido como ondas. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento. Então, por esse fluido que a gente não está vendo, mas a gente está mergulhado nele, o perispírito que a gente conversou agora há pouco, esse corpo fluídico, ele é formado por parte dele também, por esse fluido cósmico universal. Então, ele é o veículo do pensamento. O ar é o som. Ele faz aqui
vai até em outro planeta, se você souber no outro planeta, e chega. Dirigido, pois, o pensamento pode ser qualquer na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, como eu falei agora, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como transmite o som. Então, por isso, a gente vê ali a questão da afinidade, da sintonia, quer dizer, você parou, pensou naquela pessoa, você já está estabelecendo uma conexão com ela, encarnado ou desencarnado. E aí aqui, ele diz, ou vice-versa, ou seja, eles também conseguem, eles também podem fazer prece pela gente, por exemplo, no plano espiritual. Aí aqui, mais uma história, vou contar mais essa história. Vamos lá. Na obra As Costas, a gente vai ver que tem que eu estava falando da forma do pensamento tomar uma forma. Embora a maioria de nós não consegue ver, né? Mas os espíritos conseguem ver, por exemplo. Então, inclusive você pode até fotografar. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, a gente já viu isso, né? Fluido no caso. Peraí, eu falei que eu ia falar do fluido cósmico universal e não falei, gente, peraí, deixa eu falar. Porque na Gênesis, no capítulo 14, o Kardec aborda, é um capítulo só sobre fluidos. Mas eu não vou ler o capítulo não sei se mas Kardec diz o seguinte, há um fluido etéreo, a gente não consegue ver, a gente não é visível, embora ele seja ainda grosseiro, por quê? Porque o nosso planeta é um planeta de terra, de provas e expiações, então ainda é um planeta que a matéria ainda predomina muito. Então, embora ele seja um fluido grosseiro, como eu falei que o espírito vai ser elevando desse fluido, vai ficando cada vez mais quase invisível, a maioria de nós não consegue ver. Então há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos, fluido cósmico universal. Esse fluido designa um estado de matéria, diz Kardec, ainda inabordável pela ciência. Então, assim, embora ele leve o nome de fluido cósmico universal, ele diz que é um estado de matéria que a gente não conhece ainda. A nossa ciência não conhece essa matéria. E Ernesto Bozano diz o seguinte, que é um pesquisador, espírita, tem um livro só, O Pensamento e Vontade, com pesquisas que ele realizou. Ele diz o seguinte, que a gente vive num oceano espiritual ilimitado, que é aquela ideia, aquela associação com o mar e os peixinhos, né? Então a gente está mergulhados nesse fluido e por ele o nosso pensamento é transmitido. Eu acabei não falando isso. Aqui a gente já falou um pouquinho disso antes. Ainda mais criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como um espelho. Ou então, essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar, tomando aí um corpo, em certo modo, fotografando. Se um homem, por exemplo, aqui é melhor que dar um exemplo, se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar alguém, ele só pensou, não fez nada. Embora seu corpo material se conserve impassível, seu corpo fluídico é acionado por essa ideia e a reproduz com todos os matizes. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que o indivíduo premonitou. Então, no plano espiritual, então, esse corpo fluídico nosso que faz essa intercâmbio, para ele, é como se aquilo já estivesse acontecendo, aquela cena, tudo ali aparece. Seu pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha como um quadro, tal qual está na mente. Então, assim, por isso que está falando da questão de você impressionar esse corpo fluídico, que é de espírito. Porque mesmo você pensando e não fazendo, tudo isso, você imagina, a energia não é uma cena boa, se você pensou em matar alguém, não é uma coisa boa. Então, assim, toda essa energia despendida é uma coisa que não é boa. E fica aí, o espírito vive aquilo tudo ali. É assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem
assim, a gente pode enganar quem está aqui encarnado. Os desencarnados, eles sabem bem quem você é. Estes veem as impressões interiores que se refletem nos traços fisionômicos. Então, assim, nós encarnados, a gente consegue, mais que a gente consegue ver o seguinte: o cara está danado da vida, aí ele não consegue sorrir para você, que ele está com vontade de desgarrar, ele não vai conseguir sorrir para você, tem uns que até conseguem. Mas isso a gente consegue perceber na fisionomia: a cólera, a alegria, a tristeza. A alma, porém, vê nos traços da alma os pensamentos que não se exteriorizam. Né? Então, só para reforçar, que não tem como isso ficar escondido, né? É visível nos espíritos. Aí aqui, no livro Roteiro de Chico, ele traz, no capítulo Mensagem Emmanuel, ele traz no item 28, no capítulo 28, Sintonia. As bases de todos os serviços de intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados repousam na mente. Então é como a gente vem vendo, né? O encarnado e o desencarnado se comunicam pelo pensamento, né? Até quando o médium está psicografando, ou ele está ouvindo o espírito, ele está vendo, na verdade é como se ele percebesse o pensamento daquele espírito, a comunicação de pensamento para pensamento. Daí procede a necessidade de renovação idealística, de estudo, de bondade operante e de fé ativa, se pretendemos conservar o estado, o contato com os espíritos de grande luz. Então, o que está dizendo, porque a gente já vem falando, né? Que só boas ações, é bom você estar estudando, né? Porque quanto mais você estuda e se informa, você vai abrindo o teu leque, né, do horizonte, você vai entendendo melhor as coisas, o porquê das coisas. O que a gente está fazendo aqui é um estudo, pequeno, mas né? Para a gente começar a entender. E aí a gente vai isso vai ampliando. Se há, no caso, a mente, se a expomos ao sol da experiência, se a mente é exposta ao sol da experiência, aceitando os atritos, as lições, os desalaramentos, as dificuldades do caminho, por golpes abençoados do guri da vida, esforçando-nos por aperfeiçoar o conhecimento e melhorar o coração, tanto quanto a pedra burilada reflete a luz, certamente nos habilitaremos a receber a influência dos grandes gênios da sabedoria e do amor. E por isso, o que ele está dizendo aí é o seguinte: então, mesmo quando a gente também já conversou um pouco mais lá atrás, mesmo que a gente passe por dificuldades, por situações difíceis, por contrariedades, a gente conseguir perceber que, de algum modo, embora no momento não nos pareça, porque às vezes a gente está tão envolvido naquilo que a gente não consegue perceber, mas certamente, primeiro tem um porquê, porque Deus é justo, então tem que ter um porquê. E segundo, é para a gente melhorar, para aprender alguma coisa, para resgatar, como eu falei, né, se for alguma coisa que a gente viu no passado, ou nessa encarnação mesmo, a lei de Deus, a fim de atingirmos tão alto objetivo é indispensável, diz Emmanuel, traçar um roteiro para a nossa organização mental do infinito bem e segui-lo sem recuar. Então, aquilo que a gente já conversou, a gente está exercitando a nossa mente sempre, buscando o bem, né? Nos atos, nos pensamentos. Porque o ideal é o seguinte: o que a gente está falando ali? Aí, o pensamento, o sentimento e a vontade. Então, que eles, a gente está interligado com a questão da ação. Então, assim, que a gente consiga manter isso unificado, né? Porque a gente às vezes não consegue. Às vezes a gente até, quando estuda, quando lê, isso aqui é o certo. Eu ainda não consigo ainda fazer desse jeito, né? Ainda é difícil para mim. Mas que a gente persiga isso, né? Se esforce, como ele falou. Precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis do campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza dessas ideias, né? Nosso êxito ou fracasso depende da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Então, e é isso. Aqui está repetindo um pouquinho, né? A questão da sintonia. O mato, Emmanuel diz, o mato inculto asila serpentes. A terra cultivada
ser o nosso pensamento, vai ser com quem a gente vai estar se alinhando. Mentes enfermizas e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do equilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. E ninguém está só, sabe disso, né? Estejamos assim convictos que os nossos companheiros na terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores, mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, tecemos nosso tesouro onde colocamos o nosso coração. Então é aquela questão do sentimento, né? Por isso que é importante. Como é que está o nosso sentimento, né? Aqui no roteiro, falando de afinidade, isso não, né, gente? Muita coisa que eu já estou pedindo, não, está falando da sintonia, agora a gente vai falar da afinidade. O homem permanece envolto em um largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande porção. Então, assim, como a gente está nesse mar que a gente começou, né, nesse fluido, aqui vão passando, né, trocentos pensamentos de trocentas pessoas, né? Está tudo aí fluindo. Uns vão passar direto batido, outros tentando, né? Então, estamos assimilando, diz Emmanuel, correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos, diz Emmanuel, pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que acarretamos em nós mesmos. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade, então precisamos da vontade, para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio que se localiza. Então você fica mais vulnerável, né? Quando a tua sintonia, a tua vibração baixa, né? Então somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Porque se você, por exemplo, vai numa praia muito linda, né? Aquilo vai te trazer uma calma, uma paz, você vai se sentir bem, né? Se você entra num ambiente, sei lá, no teu trabalho, aí tem um colega lá do trabalho que diz assim, bom dia para todo mundo, mas às vezes mesmo um cara que está mais assim, a pessoa até se anima, bom dia, né? Aquilo contagia, uma coisa boa, né? Então, por isso que ele fala, as pessoas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, né? Nessa questão de como que a gente está se afinizando. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontrando valioso e sustentável os nossos propósitos de trabalho e realização. Porque sem querer, aquela pessoa te motiva, bora, vamos lá, vamos fazer isso, a gente vai conseguir. Às vezes um trabalho está difícil, o outro colega fala, vamos lá, a gente faz junto, vamos conseguir. E aí você acaba entrando ali se motivando, né? Tem isso, não é só coisa pro mal, né? Tem muita coisa, graças a Deus, que não vem, né? Princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros, encarnados e desencarnados. Né? Somos obsidiados, por aqui embaixo, por amigos desencarnados ou não, e auxiliados por benfeitores, em qualquer plano da vida, de conformidade com a nossa condição mental. Então, às vezes a pessoa fala, às vezes a gente fez alguma inimizade em uma outra encarnação e aquele espírito ele ainda está com aquilo na cabeça, ele ainda não nos perdoa. Essa questão da obsessão, como ele fala ali. Primeiro, a gente lembrar que hoje você pode ser uma vítima, mas é porque você foi o oposto dessa pessoa da outra vez. Né? Você fez alguma coisa que não foi boa para ela e ela ficou com aquilo dentro dela. Então, encarnado ou desencarnado, se a gente cultivou esse inimigo, a gente pelo menos faz uma prece, reza por ele, porque para quebrar essa corrente, quebrar esse vínculo, né? Tem uma história do Divaldo, no filme do Divaldo Franco, se vocês viram ou ouviram, né? Ele tinha um obsessor que ficou anos ali com ele. E ele ia lá e o cara lá. E ele em frente, seguindo lá o caminho dele, o trabalho dele não bem, até que um dia bateu na porta dele uma criancinha, foi abandonada, né? Foi abandonado um bebezinho na porta dele, e até não queriam ficar, porque já não tinha mais, estava cheio, como é que vai pegar mais essa criança de volta? Vou pegar essa criança, e pegou a criança.
E aí o que aconteceu? Essa criança, aí o Espírito apareceu para ele. Você vai pegar essa criança? Você sabe quem é essa criança? Eu sei. Aquele espírito reencarnado tinha sido a mãe daquele obsessor dele em outra encarnação. Então ele conseguiu, por conta dessa questão de ler, nos ler realmente o nosso pensamento, que nós somos realmente, ele conseguiu ver que ele realmente pegou com todo o amor aquela criança. E aí aquilo tocou naquele espírito. Então ali que ele quebrou esse laço, que não era um laço legal, mas porque ele já tinha mudado, mas aquele espírito ainda não tinha percebido isso. Então, ao longo do tempo, ele foi trabalhando anos ali no bem, e aí culminou com aquela criança, e aquilo realmente tocou. Alguma coisa sempre vai ser caro para a gente, né? Para todos nós. Então, aquilo tudo foi. Então, assim, lembrar isso, né? Então, a prece é sempre bom, mesmo que tenha uma pessoa que você não gosta, que você dá bem, ou às vezes tem que encontrar, faz uma prece, olha, pelo menos que seja tudo tranquilo, tudo em paz, né? Porque às vezes é uma pessoa no seu trabalho, você vai fazer o quê? Vai pedir depressão. Então, a gente tem que, lidar. A prece é impressionante. A prece é impressionante. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive um trabalho, um rapaz que tudo ele implicava comigo, uma coisa impressionante. Aí, olha, eu comecei a orar por ele. Orei, há muito tempo, para assim, um dia para o outro, não. O rapaz mudou tanto, é uma coisa impressionante. Impressionante. Ele mudou, virou outra pessoa, mas não demorou, não foi rápido, não, tá? Eu fui pensando bastante. Ele às vezes gritava comigo, sabe, na frente das pessoas, era um horror. Mas aí eu ia rezando. E ele mudou. É claro que assim, essa influência positiva. Claro que a pessoa tem que ter o espírito tem que estar com alguma abertura para você conseguir que essa prece também chegue nele, óbvio, né? Mas então ele certamente tinha essa abertura, porque ele apareceu. Então aí ele está falando para a gente estar trabalhando, servindo e com amor, né? Terminando. Aí tem as dicas aqui. A gente veio conversando com várias coisas, né? Vigiar o nosso pensamento, orar. A prece é um instrumento maravilhoso que a gente deve usar a torto e direito, a nosso favor e a favor do próximo. Meditar, né? Praticar boas ações, confiar em Deus, né? Aquilo que a gente viu, a gente está passando uma dificuldade, mas confiar nele. Amar o nosso próximo. E aí eu vou fechar uma historinha do Chico, para quem tem tempo, uma história do Dr. Bezerra. Como a gente não deve desistir, como a gente não pode perder a fé. Só um exemplo. Então aqui diz o seguinte: em seu livro Mediunidade, Divaldo Franco conta que Chico Xavier, além da tradicional sopa distribuída na casa espírita de que participava, tinha o hábito de realizar visitas a famílias necessitadas, sem horário definido e fazendo por vezes mesmo à noite. O médium, ainda em Pedro Leopoldo, costumava visitar pessoas que ficavam embaixo de uma velha ponte, uma estrada abandonada. Iam ele, sua irmã Luísa e mais 2 ou 3 pessoas muito pobres de sua comunidade. E na medida que eles aumentavam a frequência de visitas, os necessitados foram se avolumando e mal conseguiam alimentos suficientes para o grupo. Afinal, as doações eram custeadas com seus próprios salários. O esposo de Luísa, da irmã dele, cunhado dele, que era fiscal da prefeitura, recolhia na xepa das feiras livres legumes e outros alimentos que eram doados para distribuir anonimamente nos sábados à noite aos necessitados da ponte. Um dia, porém, o pequeno grupo não tinha absolutamente nada. Decidiu-se então não ir. Está vendo? Às vezes a pessoa não quer fazer o trabalho. Não ir. Arranja uma história. Não vou. Não vou dar o que para eles? Né? Decidiu-se então não ir, pois aquela gente estava com fome e nada teriam para oferecer. E eles próprios estavam vivendo com extrema dificuldade.
Foi quando apareceu o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que sugeriu que colocasse algumas garrafas com água, que seria magnetizada para ser distribuída, havendo ao menos alguma coisa para dar. Feito isso, o líquido teria adquirido um suave perfume. Então Chico tomou as moringas e com seus amigos, após a reunião convencional do sábado, dirigiram-se à ponte. Quando lá chegaram, encontraram umas 200 pessoas, entre crianças, adultos, enfermos em geral, pessoas com graves problemas espirituais necessitados. Lá vem o Chico, gritou alguém. Imagina, felicidade, lá vem ele, sem nada. Enquanto o médium, constrangido e angustiado, pretendeu explicar a ocorrência. Levantou-se e falou: meus irmãos, hoje nós não temos nada. E narrou a dificuldade. As pessoas ficaram logo ofendidas, tomando a atitude de desrespeito, e ele começou a chorar. Para ver, neste momento, uma das assistidas, levantou-se e disse: alto lá, esse homem e essas mulheres vêm sempre aqui nos ajudar, e hoje, que eles não têm nada para nos dar, nós dar-lhes alguma coisa. Vamos dar-lhes a nossa alegria, vamos cantar, vamos agradecer. Agora você vê. Neste momento, aí você vê como ela contagiou aquilo que a gente conversou. Uma pessoa, uma outra vibração, já acabou logo aquela vibração, já estava tudo lá embaixo. E ela conseguiu reerguer de novo. Neste momento, apareceu um caminhão carregado e o motorista procurava por Chico Xavier. Quando ele atendeu, o motorista perguntou se ele se lembrava de um certo, aqui ele não conta não, doutor fulano de tal. Chico recordava-se de um senhor de boa posição financeira, morador de São Paulo, que um ano antes estivera em Pedro Leopoldo e lhe contara o drama de vida que vivia. Seu filho falecera e o desespero atormentava o casal. Durante a reunião, o jovem veio trazido pelo Dr. Bezerra de Menezes e escreveu uma consoladora mensagem. Ambos ficaram muito gratos e garantiram que haveria de retribuir a ajuda. Então, os pais dele agradeceram e disseram que um dia iam retribuir aquilo. Foi quando o motorista lhe narrou: estou trazendo este caminhão de alimentos, mandado pelo doutor fulano de tal, que me deu o endereço do centro, onde deveria entregar a carga, mas tive um problema na estrada e atrasei. Quer dizer, mesmo as coisas que parecem ser ruins, elas não são ruins, elas têm um motivo. Quando cheguei, estava tudo fechado. Eles já tinham saído, né, do centro. Olhei para os lados, prosseguiu o motorista, e apareceu-me um senhor de idade, com barbas brancas, e perguntou o que eu desejava. Disse que estava procurando Chico Xavier. E ele me falou que debaixo de uma ponte caída estaria seu grupo. Este homem insistiu ainda para que dissesse ao senhor, falou Chico, que foi ele quem me orientou. Qual o seu nome? Perguntou o médico. Qual será o nome dele? Bezerra de Menezes, respondeu o motorista. Suas amigas ficaram espantadas, mas Chico limitou-se a dizer: é um velho amigo. Então, vê como a espiritualidade auxilia. Quer dizer, aquele homem que a gente nem sabe se tinha realmente evidência ou não, provavelmente não, ele se materializou isso, ou ele apareceu, se tornou visível para ele, aquele motorista, e encaminhou lá aqueles alimentos. Então, assim, quanta coisa, né? Você vê, eles não queriam trabalhar por causa daquele obstáculo, daquela dificuldade. Você disse, vai. Aquelas pessoas que eram atendidas toda semana, né, com frequência, se deixaram levar porque aquele dia eles não tinham prazer de estar comigo, né? E aí uma pessoa naquela multidão, não, peraí, vamos agradecer, vamos cantar e vamos agradecer tudo que ele já fez, né? Não pode esquecer, peraí, vamos apagar tudo que ele já fez. E outra, o que pareceu um atraso lá, um problema que o motorista teve, foi assim, mesmo assim não foi um empecilho. Ele chegou, não tinha ninguém, o doutor Bezerra estava lá para dizer onde é que eles estavam, e onde é que aquele alimento tinha que ser entregue. Então, assim, que a gente persista
Nosso querido Sérgio, que eu comentei aqui, sempre fala com a gente, não é fácil seguir Cristo, não é. Mas que a gente persista, não desista, tenha fé, confie em Deus, e que a gente nunca vai estar só. Tá? É isso que eu tenho para falar hoje. Obrigada. Agradecer por essa mensagem falada pela Mônica, transmitida por ela. Possamos voltar para casa, refletindo essas palavras, vendo o quanto é importante o nosso pensamento, sempre pensar no bem, fazer nosso evangelho lá, fazer coisas boas, ajudar outras pessoas. Às vezes, pensando sempre em fazer bens, assim, dar bens materiais, não necessariamente, às vezes um amigo nosso precisa de um abraço, um sorriso, ou aquele que trabalha na nossa portaria, no prédio. Isso tudo é caridade. Para a gente sempre pensar no bem, e agradecer sempre a Deus, a Jesus.